Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre as eleições municipais, não é? O caminho para reformar o Estado. Será que isso é possível a curto ou ainda no Brasil, e se tratando de Brasil, nós ainda vamos contemplar isso a longo prazo? O Brasil está vivendo aí, não é? Você que está nos acompanhando, um momento de crescimento econômico muito bacana, veio a crise mundial e aqui não fomos tão afetados, tínhamos aí algumas reservas, um projeto econômico em desenvolvimento, enfim, mas só que do lado desse desenvolvimento, desse crescimento econômico, nós temos aí um desenvolvimento social que ainda tem muitas carências, falando da educação, ainda vamos tratar sobre isso em outros programas aqui no Em Pauta, que é uma questão fundamental, pouco se investe na educação, e aí os outros problemas estruturais, saneamento, etc., e que voltam sempre nesses momentos, não é? São sempre pauta para as campanhas políticas, mas que depois de eleitos, não é, infelizmente, essas prioridades acabam ficando meio marginalizadas. Antes da gente continuar aqui, eu quero mandar um abraço muito especial e um agradecimento todo especial ao Luiz e à Tereza, não é, pelo buffet sempre maravilhoso que nos concedem aqui nas gravações do programa Em Pauta e os outros programas da TV Canção Nova. Nosso muito obrigado. Como você sabe, você que está nos acompanhando, a TV Canção Nova é esta TV católica que tem a missão de evangelizar, e evangelizar também passa por esse caminho aqui que estamos fazendo, e vivemos dessa divina providência, ou seja, as pessoas que entendem esta obra, entendem a sua missão, também colaboram para que este projeto de evangelização possa continuar seguindo, ajudando a nossa sociedade, ajudando o nosso país, não é verdade? Então, nosso muito obrigado a você que é um sócio evangelizador desta obra. E muito obrigado àqueles que colaboram, como o Luiz e a Tereza, não é, também nos ajudando aí no dia a dia. Deus lhes pague verdadeiramente, tá certo? Olha, o Frei Antônio Moço, nós vamos aqui escutar o pessoal nas ruas, porque nesse terceiro bloco é importante que a gente coloque aqui para os amigos que nos acompanham, além das muitas coisas que envolvem o pleito eleitoral, mas também para o eleitor especialmente os critérios, não é? Mas vamos ver que critérios as pessoas têm normalmente aí pelas ruas do nosso Brasil. Então nós perguntamos quais são os critérios que você usa para escolher o seu candidato. E vamos ver o que as pessoas disseram. Honestidade, pessoas de bom caráter. Olha o bom caráter dele, né? O passado dele, como é que ele tá, como é que ele foi, pra mim votar nele. Olhar o caráter da pessoa, eu não vou votar em ninguém não, vou votar nulo. Esse político tudo horroroso, não faz nada pra ninguém não, porque são todos canalhas, cara. Todos, falar a expressão razão, pilantra. É uma roubação danada, é gente passando fome e necessidade, entendeu? Eu acho que é um absurdo o que eles estão fazendo aí. Gente, sem nem qual é a pessoa dá, tem. Eu acho que tá uma falta de respeito isso. Eles só querem encher o bolso deles. O que tá precisando mesmo de ajuda, não ajuda não. A competência do candidato, vamos dizer, a qualidade dele como político, né? Eu acho que tem muitos, viu? É até difícil. Porque hoje em dia tá muito difícil. Negócio de candidato, acho que tem que pensar muito em emprego, em segurança, em primeiro lugar. Ainda mais, sabe, no Copa, então aí que eles gostam mesmo, né? Eu pesquiso, procuro saber o histórico dele e aí depende, igual eu te falei, acho que segurança, educação, mas antes de tudo é pesquisar o nome dele e ver quem realmente ele é. Nossa, bom, honestidade. Bom, se ele vai fazer melhores para a cidade, o que vai ter de bom? Igual meu marido mesmo, ele se elegeu para vereador. Aí igual a intenção dele é fazer de tudo honesto, tudo, né, na lei, igual ele mexe com eventos, ele quer promover eventos, ter mais liberdade para eventos. Hoje em dia você não pode fazer evento, porque é tanta droga que rola que você não tem lugar específico para fazer nem para criança, nem para adulto. Tá certo, aí é a opinião das pessoas nas ruas e o Frei Antônio Moser, além desses, que outros valores podem ser sinalizados como importantes, sobretudo na hora da escolha? Veja bem, em primeiro lugar, todos esses qualificativos são critérios válidos, teoricamente. O difícil é saber quem é honesto, já começa por aí. Exige uma certa pesquisa, depois as forças que estão
colocando esse candidato. Muitas vezes já entra o candidato, mas o próprio secretariado dele, no caso do município, já é dividido por 3, ou por 4, ou por 5. Cada um indica um certo número de, vamos dizer, de funções dentro de uma prefeitura. E assim também para governador. Então tem que olhar esse contexto. Agora, por exemplo, isso que colocar o passado é importantíssimo, o histórico, não há dúvida nenhuma. Não é? Competência, mas de novo, quem é competente? Eu ousaria dizer, talvez assim até surpreendendo, é competente quem se assessora bem. Se você não está bem assessorado, ninguém hoje domina a economia, política, é impossível. Não é? Nem o Papa. O Papa também ele vai, digamos, ter a sua, digamos, diretriz na medida em que está bem assessorado, solidamente assessorado. E assim também, por exemplo, nas empresas. Não, o diretor não pode saber tudo. Eu não entendo nada de máquina, não é? Você tem que ter assessores que vão conduzir. Isso é fundamental. Quem está assessorando esse candidato? Qual é o grupo de suporte? Não é? E, sobretudo, dentro desse contexto de competência. Não é? Competente é a pessoa que tem bons assessores. E por isso também, voltando à CNBB, cidadania. Nós precisamos participar ativamente num processo de conscientização, de tal forma que as pessoas se preparem para elas darem boa assessoria, inclusive com críticas. Não é? Tá certo. Professora, uma vez mais, voltamos aqui no Ficha Limpa, uma grande conquista, mas que ajuda justamente a reforçar isso que o Frei está dizendo. Não, ou seja, a partir da vida pregressa do candidato, o seu estado atual, aqueles que de alguma forma estão ali ao seu redor, quer dizer, acaba sendo um importante filtro, não é isso? É verdade, o Frei Moser ele colocou algumas qualidades, alguns atributos que são essenciais para que qualquer político ou qualquer cidadão tenha, enfim, capacidade de ser um bom representante. Agora, o que eu acho, do ponto de vista do eleitorado brasileiro, é que critérios como honestidade, integridade e competência deveriam ser atributos mínimos já ofertados por todos os partidos. Ora, a gente não pode selecionar um candidato porque ele seja apenas honesto. Todos os candidatos, por princípio, deveriam ser honestos. Se honestos não forem, não deveriam ser lançados pelos partidos. Portanto, cabe aos partidos também, no processo de recrutamento, já fazer uma oferta que seja balizada por competência, honestidade, integridade de cada um dos candidatos. É isso que nós deveríamos esperar de um sistema político. Se não é perfeito, pelo menos que é um sistema político que qualifica os candidatos que serão ofertados, porque é muito complicado, Frei, que todas as pessoas cheguem atrás e busquem informações de cada um dos 500 candidatos a vereador. Nós já deveríamos partir do suposto de que eles assim são e que eu vou olhar outros valores e outras propostas para além da honestidade. Eu tenho aqui uma pergunta curiosa, e a senhora pode nos ajudar, por favor, que é a questão do custo do voto. No outro dia eu estava vendo uma notícia exatamente onde se dizia que, por exemplo, o custo do voto no Brasil, mas chamando a atenção aqui para a cidade de Palmas, capital do Tocantins, é o maior em todo o país. E aí me veio até a questão curiosa, e para o pessoal que está em casa nos acompanhando, como é que é calculado isso, professora? A senhora sabe dizer essa questão do custo do voto? Eu achei muito interessante isso. É o número normalmente você pega aquilo que é declarado de despesas de campanha de cada um dos candidatos. Por exemplo, no Horizonte nós tivemos, nas eleições de 2008, 67% dos valores que foram declarados e que foram gastos, foram declarados em cima da campanha da coligação vencedora, que elegeu o candidato Márcio Lacerda. Ele gastou 67% de toda a verba utilizada por todos os partidos, o que significa que, de fato, dinheiro acaba determinando o número de partidos que serão coligados, a qualidade do horário gratuito de propaganda eleitoral e influenciando na escolha do eleitor. Foi uma das campanhas mais caras do Brasil e em Belo Horizonte e em outras capitais, isso é calculado, despesas declaradas pelo número de eleitores. As eleições brasileiras, em termos de recursos, elas são muito desiguais. Tocantins, por exemplo, você tem um número de eleitores
digamos, muito pequeno. Sem dúvida. Mas os custos básicos da campanha, Muito eles são aquele capital inicial, ele é igual para qualquer cidade. Então, se você tem um número muito pequeno de eleitores também, se tem um custo inicial da campanha que é de um X%, isso aumenta, digamos, o valor do voto individual. Por isso que é um debate que é importante ser feito, que é essa questão de financiamento público ou financiamento privado. Quem pode financiar? Deve existir um teto de financiamento? Pessoas jurídicas e pessoas físicas têm que declarar esse financiamento, esses apoios que elas dão a cada um dos partidos e dos candidatos. Então, o dinheiro faz diferença na política e isso, de certa forma, cria um problema. A política seria o reino da igualdade. Deveria, né? Agora, veja, esse custo, o custo declarado, a gente sabe que não, a maior parte dos recursos não são declarados. Isso. É o célebre Caixa 2, Sim, não é? sim. Que teoricamente não seria crime, Sim, que teoricamente... mas que eticamente é. Sim, exato. Então, a gente, quando trabalha na ciência política com custos de campanha, nós temos apenas os dados oficiais declarados, que se não são os dados reais, pelo menos nos dizem quem gasta mais e quem gasta menos, é a proporção. E gasto em campanha é normal. A política é uma atividade que deve ser feita. Sem a política, você não consegue criar uma comunidade. Nós não somos animais, nós somos pessoas, nós temos que tratar de articular, criar e gerir a sociedade. O problema não é que a política seja cara. O problema é que todos os atores, quando são colocados nos pontos de partida, eles partem com diferenças. Quem tem muito dinheiro e é muito financiado, acaba levando. Tem acontecido uma associação muito forte no Brasil entre ter muito dinheiro e ganhar as eleições. Então a gente sai do mundo da política e entra no mundo do mercado. Ou seja, o mercado acaba determinando a vontade política. E aí nós não estamos, então, justamente o tema do nosso programa exatamente falando de reforma, ou seja, eleições municipais, o caminho para reformar o Estado. Nós já não estamos na hora de fazer uma reforma nesse tocante, para que de fato tenhamos eleições, originalmente mais democráticas do que o mercado tem determinado? Eu acho importante. A democracia é um conceito que vem da política, então não pode haver a influência tão forte do mercado econômico sobre a decisão política. Agora, padre Hamilton, eu vou dizer alguma coisa que não é da ciência política, mas que é algo do cidadão. De fato, os partidos, os indivíduos que nos representam, porque nós permitimos que eles nos representem, estão interessados em fazer esse tipo de discussão sobre reformas no financiamento de campanha, porque me parece que todos os partidos, indivíduos, se beneficiam também com essa desigualdade. No fundo, até podem dizer que querem e podem até iniciar, mas com que mentalidade? Com que objetivo? Isso. Que é perpetuar o que está aí. Não é mudar. Em outras palavras, a gente precisaria de uma verdadeira revolução, não no sentido de violência, mas de mentalidade, em que o cidadão ele começa a negar o voto a quem tem muito dinheiro. E começa a escolher pessoas, eu diria, que se apresentam com menos pompa. Porque, no fundo, quem se apresenta, o pavão, sempre é que vai ganhar a eleição. Mas não é isso que eu estou dizendo, Frei Moser, e aqui caminhando para o final do nosso programa, até com uma mensagem para o telespectador que está nos acompanhando, que a própria participação da sociedade na questão política, porque, como a professora dizia, são os políticos que constroem a sociedade, que promovem o bem comum e assim por diante, pelo menos deveria ser a sua missão. Não se torna aí, então, nós não temos aí, então, um imperativo ético. Isso mesmo. Para com relação ao cidadão nesse momento, porque se formos esperar de certas criaturas, isso parece que não há interesse. Não tenha dúvida, Padre Hamilton, não sei, ninguém vem confessar que não participa da política, mas deveria, porque tem muita gente omissa e, sobretudo, nesse sentido de não se empenhar para que as coisas mudem no seu bairro, na sua rua, nesse sentido amplo e, portanto, também em termos mais de estados e em termos mais de nação. Traduzindo, é um imperativo ético fundamental. E desde o Leão XIII, como eu dizia, Rerum Novarum, ele insiste nisso, que a Igreja está no mundo, ela deve atuar. E o Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, a Igreja no mundo,
E eu fiz a tese doutoral sobre isso, o compromisso que o cristão tem de transformar o mundo. Tá aí. Professora, por favor, o nosso tempo praticamente se esgotou, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores. Nós estamos falando aqui de debate, de reflexão e, sobretudo, uma reflexão ética, moral, uma reflexão que possa abranger a todos e conclamar a todos para que possamos construir o desejo, acho que de todo mundo, pelo menos as pessoas de boa vontade, é construir uma sociedade melhor realmente. E temos aí uma oportunidade sempre ímpar quando nos aproximamos das eleições, nesse caso municipais. Então, uma mensagem aos nossos telespectadores, por favor. Eu não sou boa mensageira, mas o que eu diria aí para a população em geral é que, apesar dos problemas, dos desvios, das distorções na política brasileira, não existe outra forma de produzir reacomodações ou mesmo de produzir mudança. Então, é muito importante que o eleitor e que o cidadão valorize a política, é uma esfera importante na sua vida e a política pode aí trazer também bons resultados. A gente não pode também cair naquela conversa de que todo mundo é corrupto, porque então nós tenderemos a votar em qualquer um, porque todos são iguais. Então participe, lute e não pense apenas em comprar uma geladeira. Pense que além da geladeira do seu bolso, há outros valores que estão sendo debatidos na Câmara, no Legislativo, e que eventualmente são questões relevantes e que nós sequer sabemos que o Legislativo, que os vereadores têm essa capacidade também de influenciar. Então participe, não dê seu voto a qualquer pessoa. Isso pode se virar contra você. Eu acho que é um pouco isso. É isso mesmo, tá certo. Olha, nós vamos ficando por aqui, agradecendo o seu carinho, a sua participação. Com certeza você em casa deve ter dito, ou deve estar dizendo, que programa bom, que boas reflexões, olha, valeu e muito. E então fica aí o nosso recado, né? Como São Paulo diria, examinar tudo e ficar com o que é bom, tá certo? Para você um grande abraço, nós vamos voltar no outro momento conversando sobre ainda as eleições, que precisamos refletir sempre mais e melhor. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.